Como esse ainda é um dos primeiros vídeos do canal, eu quero deixar avisado que eu faço no formato para que você não precise ficar prestando atenção visualmente, dá pra você ficar ouvindo e fazer outra coisa. Embora, naturalmente, eu vá botar algumas imagens aqui para contextualizar. Quanto ao Arthur C. Clarke, inicialmente, é possível que vocês conheçam ele por causa de 2001, Uma Odisseia no Espaço, o filme do Stanley Kubrick. O livro 2001 é do Arthur C. Clarke. Só que no caso de 2001 em específico, não é bem uma adaptação do livro. Tanto o Kubrick quanto o Arthur C. Clarke trabalharam juntos no roteiro. O Arthur C. Clarke pegou aquela estrutura e transformou no livro, o Kubrick pegou e transformou no filme. 2001 não resume a obra do Arthur C. Clarke, ele tem tantos livros. Fim da Infância, Encontro com Rama, Fonte do Paraíso, que é o que a gente vai falar agora. Um livro que eu recebi da minha queridíssima editora Aleph. Veio com um pôster também. Tá solto. Vamos falar essencialmente do que o livro se trata. O protagonista do livro é um engenheiro chamado Vannevar Morgan. Eu não entendi se o livro se passa no século XXI ou XXII, deixando claro que o livro é do século XX, então o século XXI já seria no futuro. O Morgan já tinha feito grandes projetos de engenharia que deixou ele famoso no mundo. Entre elas a tal da Ponte de Gibraltar, que é uma ponte que, pelo que eu entendi, conecta a Europa à África e dá pra ir de carro. E o próximo projeto dele é algo muito mais ambicioso e envolve o espaço, o elevador espacial. Para quem não sabe, o elevador espacial é um projeto real, é uma discussão real, eu vou botar uma imagem aqui. Foi inventada inicialmente por um cientista soviético chamado Artur Tsanov. Consiste basicamente na conexão entre o solo terrestre e um satélite no espaço e você cria uma torre que conecta ambos. Aí você pode transportar várias coisas através dessa torre. Facilita, porque você pode colocar coisas em órbita com muita facilidade, assim. Dispensaria, por exemplo, a necessidade de construir foguetes, de ter que romper as camadas da atmosfera para chegar no espaço. Aquilo gera não só uma poluição do caralho, como é um custo de recursos absurdo. Mas, para construir o tal do elevador espacial, tem que construir no Equador, para que rode, né, no eixo certo, tem que ser autossuficiente para que a força do ar seja desfeita por estar rarefeito. Em outras palavras, né, a força do ar pode foder a construção logo no início, mas se tiver mais alto, como o ar é mais rarefeito, ele pode ser menos forte. Enfim, tem que estar no Equador, tem que ser um lugar alto. O livro basicamente ele constrói para que só exista um lugar possível na Terra, que é a tal da região de Taprobana, que seria onde é o Sri Lanka da vida real. Mas para construir lá em cima, a coisa fica complicada, porque tem um monastério budista milenar. Então o conflito inicial, ele envolve essa questão de poder ou não construir, não necessariamente em cima, mas logo do lado do templo budista. O que leva a umas discussões, na minha opinião, bem interessantes, sobre, poxa, digamos assim, o próximo passo para a expansão humana e o respeito por uma espécie de monumento espiritual. Infelizmente, o livro não vai muito longe nessa conversa, uma pena, porque eu gostei, mas digamos que a questão do templo budista ele não passa muito da metade do livro. O livro vai fazer constantes paralelos com um rei que vivia naquela região de Taprobana também, chamado Kalidasa. O pai do Kalidasa construiu uma espécie de dutos artificiais de irrigação esculpidos em pedra no subterrâneo, que geram uma espécie de geysers artificiais, que são as tais fontes do paraíso que dão o título. O Kalidasa, por si só, construiu uma maravilha de engenharia, que seria um grande castelo no topo da montanha. Essencialmente, grande projeto, marcou a história, etc. E esse Kalidasa nunca conseguiu avançar em cima desse tal templo budista. Tem até um mito dentro do livro de que as borboletas douradas que surgem na montanha são os espíritos dos guerreiros do Kalidasa tentando chegar ao topo. Só que essas borboletas nunca conseguem chegar lá, elas sempre acabam morrendo. Então, meio que tem uma, digamos, superstição, uma crença de que no dia que essas borboletas conseguirem não morrer e de fato chegar até o templo, significa que o Kalidasa tomou o templo e os budistas têm que ir embora. O resto do livro ele foca mais na parte de construir a torre, conseguir financiamento, conseguir, digamos, lidar com corporativismo e, por fim, a própria construção em si, a parte da engenharia e os problemas que surgem ao longo dos anos. É um projeto muito grande, então faz sentido que o livro acompanhe décadas e décadas de desenvolvimento. A ficção científica não é um gênero muito famoso por ter personagens profundos ou envolventes,
Mas eu tenho que dizer que eu gostei bastante do Morgan. Inclusive, eu acho que ele é um dos pontos mais altos do livro. A personalidade dele é interessante, a ambição dele é interessante e eu acabei torcendo por ele mesmo. A parte da ficção científica que envolve mais a tecnologia, afinal de contas, esse livro é muito mais focado nesse sci-fi hard, nesse sci-fi hardcore de questões mais físicas e mecânicas. Ele é do cacete. Acredito que qualquer pessoa que goste bastante de física, mecânica e ciências exatas vai achar esse livro bem interessante. Porém, não é muito meu estilo. Eu gosto de outros livros do Arthur C. Clarke, como 2001 e O Fim da Infância. Gosto porque ele traz uma visão muito interessante de humanidade como unidade, como espécie, e o futuro dela, a evolução ou destruição dela, me deixa encucado, viajando na cabeça, eu gosto disso. Eu continuo achando que a parte do debate religião versus avanço tecnológico teria sido muito mais interessante se mais bem explorado. Não só esse ponto, mas um outro ponto que envolve contato com vida inteligente extraterrestre na história, me deu a entender que a narrativa iria para certos lugares que ela não foi. Então eu meio que ficava esperando coisas que nunca viam. Definitivamente não é ruim, porque o que ele faz com esses pontos, ele leva pra outros lados que outras pessoas podem achar do cacete, mas eu criei uma expectativa. Eu sei que eu tô errado, mas eu criei uma expectativa, somos humanos. Então acabou que em alguns momentos, principalmente da metade pra frente, quando foca mais na parte de construir de fato o elevador espacial, eu achei que o livro ficou meio monótono, um tanto chatinho. Não a ponto de ficar ruim, mas a ponto de me fazer questionar se eu não deveria estar lendo outro livro. O que compensou de fato é que essa parte mais na reta final, onde eu tive que meio que forçar meu caminho, levou para um final muito interessante. Então eu fiquei muito feliz que eu não desisti do livro. Mas é o tipo de coisa que definitivamente tem um público específico. E se você for esse público, você provavelmente vai amar. O Arthur C. Clarke, além de escrever ficção científica, era divulgador científico e tinha contato com vários cientistas, principalmente nos que eram envolvidos em corrida espacial, né? Ele viveu a corrida espacial. Inclusive, ele foi comentador na época do Homem à Lua, né? Passava na televisão o Arthur C. Clarke comentando o evento ao vivo. Ele era amigo de muita gente da NASA, ele era amigo de gente, como cosmonautas da União Soviética, ele era amigo do Yuri Gagarin, etc. E leva ele a ter uma visão muito interessante sobre a expansão do ser humano para o espaço. Então, no fim das contas, o livro é bom? É muito bom. É o meu favorito do Arthur C. Clarke? Não. Pelo menos dos que eu li até agora, definitivamente não é. Eu acho que isso conclui o que eu queria dizer. Deem like, se inscrevam no canal, me visitem nas outras redes sociais. Eu estou no Twitter, eu estou no Instagram e eu estou no TikTok. E semana que vem tem mais.